Fala galerinha, tudo certo? Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo e hoje vamos novamente aqui com Maps to the Stars by Mariana Cabral. Hoje ela vai fazer a leitura do mapa astral do Michael Jackson. Como de costume, né, gente, eu não vi o vídeo. Então a gente vai ver o vídeo juntos aqui, vamos ver o que vai acontecer aqui. O que ela vai falar? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o volume, vamos lá. Michael Joseph Jackson, mais conhecido como Michael Jackson, nasceu no dia 29 de agosto de 1958 em Gary, na Indiana. Regido pelo signo de Virgem, Michael tem uma essência atrelada à energia mental, ou seja, ele tem a tendência de se tornar cada vez mais prático, detalhista, trabalhador, pois Virgem é um signo que precisa se sentir muito útil para a sociedade. E a primeira característica que a gente observa no mapa astral de Michael Jackson é que ele tem um stellium na casa 6. E para quem não sabe o que é um stellium é basicamente quando tem muitos planetas em uma casa só, trazendo muito foco para aquela pessoa, naquela área da vida dela. E, estando na casa 6, mostra que ele teve bastante foco na área da vida, onde fala sobre rotina de trabalho, empregados domésticos e também saúde. E a partir dessa casa, eu decidi pegar para observar primeiro o Sol dele, que está fazendo uma oposição com a Lua, que está no seu ascendente em Peixes. Isso significa, gente, que ele era uma pessoa extremamente criativa. Essa é uma característica que esse aspecto traz para as pessoas, de extrema criatividade. E a sua Lua está fazendo um aspecto de quadratura com Saturno, que está na casa 10. E o planeta... Só dar um pausezinho aqui também. O ascendente em Peixes conferindo ao Michael muita sensibilidade, né? Uma imagem mística, uma imagem que a gente não sabe muito definir e tem muita criatividade e sensibilidade ali. O ascendente em Peixes, na minha visão, fala muito disso. E a Lua em Peixes, né? E essa Lua oposta ao Sol, que é em Virgem, que é a essência dele, é detalhista, é materialista, né? Mais discreta talvez. Que interessante, todos aqueles planetas ali em Leão, né? Vamos deixar ela falar mais um pouquinho. Saturno é o planeta da disciplina, das limitações e daquilo que a gente precisa trabalhar nessa vida. E a casa 10 fala da carreira e do status. Isso significa que a sua Lua mandava essa criatividade toda para ele justamente na carreira. Então toda a criatividade dele era refletida na carreira dele. E aprofundando melhor esse Saturno dele na casa 10, que está recebendo uma forte influência da Lua, ou seja, de criatividade, o Saturno dele está em Sagitário, na casa 10, que é a casa da carreira, do status. Isso mostra que Michael Jackson também era visto como uma pessoa que poderia mudar o mundo, que poderia mudar a vida das pessoas. E isso se iniciou, por exemplo, quando ele criou o videoclipe Thriller, de 12 minutos de duração, e também quando ele começou a trazer os telões para o show junto com as coreografias e ao mesmo tempo dançando, revolucionando completamente o mundo do show business. E ainda observando essa Lua e Saturno, que faz um aspecto tenso de quadratura, revela também que ele teve problemas no começo e no final da sua vida, justamente porque o ascendente fala dos começos, dos inícios, do começo da nossa vida. E a casa 10 fala de tudo que a gente já conquistou na nossa vida, que pode durar até o final da nossa vida. E Michael Jackson já revelou várias vezes que sim, no começo da vida dele ele teve problemas com o pai dele, o Joseph, e também no final da vida dele, aliás, quando ele começou a ser muito famoso, né, ter muita popularidade, ou seja, a casa 10, a carreira e o status, ele também começou a ter bastante problemas porque ele não sabia lidar com a fama, com a popularidade. Tanto é que ele começou a usar máscaras em lugares públicos, sair com vestimentas fazendo com que ninguém o reconhecesse, justamente porque ele não sabia lidar com a fama. E Michael Jackson também tinha o Sol.
eu vejo também em relação a todo o ascendente, né, gente? Porque o ascendente em peixes, ele não quer se mostrar muito também, né? Acho que isso é interessante também de a gente perceber. Em conjunção com Plutão, Plutão, que é o planeta das transformações, dos grandes poderes, da intensidade, da profundidade, isso mostra que, além de Michael Jackson ter tido muitas transformações na sua vida na questão de trabalho e também de saúde, tá? Porque aqui também essa casa 6 também fala de saúde. Ele também era muito profundo, muito intenso na hora que ele ia trabalhar. E, gente, é por isso que eu arrisco muito dizendo, e eu acredito muito que seja justamente por causa disso que ele se destacou nos Jackson 5, porque era uma coisa natural para ele se empenhar, entrar na profundidade, na intensidade dele mesmo para poder se dedicar ao trabalho. E um outro ponto forte dessa posição entre o Sol e Plutão é que o Sol, ele também é representado pelo pai na astrologia, e estando em conjunção com Plutão, mostra que Michael teve um pai extremamente controlador, e isso, como eu já falei, ele mesmo afirma em diversas entrevistas. Por isso que ele chegou a sofrer. Tem algumas linhas que falam que o Sol é o pai, e a maior parte das linhas falam que a Lua é a mãe, mas tem algumas linhas que falam que Saturno é o pai. Muito na sua infância e adolescência, justamente por causa do seu pai Joseph, que mantinha uma disciplina extremamente rígida tanto para ele quanto para os seus outros irmãos, fazendo assim com que Michael reprimisse a sua forma de ser naturalmente e criando até uma falta de autoestima extrema em Michael Jackson. Mas como se não bastasse, Michael também revela que o seu pai, Joseph, abusava fisicamente e psicologicamente dele e dos irmãos. Tanto é também que ele dizia para os seus irmãos que eles deveriam fazer e ser como Michael. Caso contrário, se eles errassem nos ensaios, eles apanhavam muito. E, além disso, Michael também desenvolveu uma falta de autoestima porque o seu pai muitas vezes chegou a falar para ele, na cara dele, que ele era feio. E graças a isso, Michael Jackson chegou a lavar várias vezes o seu próprio rosto no escuro, justamente para poder não se ver, chegando a levar esse trauma também para a vida adulta. E um outro ponto também que ficou muito forte nessa entrevista com Oprah Winfrey, que ele revela, gente, que ele criou um trauma tão forte com seu próprio pai, que quando ele sabia que seu pai estava para chegar, ele tinha uma ânsia de vômito muito forte, chegando de fato muitas vezes a vomitar. Isso tanto na sua adolescência quanto também na sua vida adulta. E para finalizar, nessa entrevista, a Oprah pergunta para Michael se ele odeia o seu pai por causa disso. E Michael diz que não, que ele não odeia o seu pai, porém ele sente raiva às vezes, ele sentia raiva muitas vezes por não ter conhecido de verdade o seu pai. Ele sentia que o seu pai era como se fosse uma pessoa estranha para ele toda a vida. E Michael tinha um talento natural para ajudar e fortalecer as pessoas, chegando a fazer doações para famílias na África, a apoiar campanhas contra o racismo. Ele lutou também contra a discriminação das vítimas de AIDS, ajudou famílias carentes pelo mundo inteiro, ajudou com o turismo, dentre muitas outras ações humanitárias. Mas Michael Jackson gostava principalmente de ajudar as crianças, e existem 2 pontos astrológicos que confirmam isso. Ele tem o Sol em Virgem na casa 6. Porém, se vocês separarem bem, a sua casa 6 está em Leão, está começando em Leão. Esse é o dono real da sua casa 6. E isso significa também que Michael Jackson tem um lado oculto. Seu lado oculto é leonino. O lado oculto de Michael Jackson era leonino, por mais que ele tinha o Sol em Virgem. E Leão é o signo que mais se dá bem com as crianças, né, gente? O signo que ama as crianças, que é o signo quase como uma criança, né? E um outro ponto que confirma esse fato é que Michael Jackson tinha a Lua, que a Lua a gente observa porque é um ponto muito forte no mapa de Michael Jackson, justamente porque recebe muito. Eu acho que tem alguns aspectos aqui de leitura fria, ou ela tem uma linha, ou ela estuda uma linha que eu não estudo. Porque se a gente for pensar
que Leão é gerador, criativo, Leão é o pai. Então ele gosta de crianças, ele gosta das suas criaturas, digamos assim. Mas Leão ser a criança, não concordo tanto assim. Acho que Áries, talvez, Gêmeos, não sei, não vejo tanto dessa forma. Muitos aspectos, e também está em uma casa angular, e todo planeta que está em uma casa angular fica muito mais forte. E o regente, o signo regente da Lua é Câncer, e Câncer está na casa 5, que é a casa de Leão. E a casa 5 também fala de prazeres e de filhos. Outro ponto que confirma que Michael Jackson era apaixonado por crianças. E Michael realmente ajudou muitas crianças, tanto é que ele fazia tantas visitas em hospitais, quanto ele fazia shows, levando brinquedos, fazendo doações para caridades beneficentes que ajudavam as crianças, e ele também chegou a abrir a sua própria fundação chamada Heal the World. E além disso, ele também era conhecidíssimo por realizar o desejo de várias crianças. Ele chegava a levar muitas delas, mas principalmente as que estavam em estado terminal de câncer, para conhecer o seu rancho Neverland. E dentre algumas histórias de Michael Jackson com as crianças, uma em especial me chamou bastante atenção, que foi quando um dia ele estava passeando por um dos hospitais, ele encontrou uma criança, um menininho, que tinha apenas alguns dias de vida, justamente porque ele precisava de um fígado e ele não estava conseguindo encontrar. Então Michael Jackson ficou tão envolvido, tão comovido com a história desse menininho, que ele mesmo saiu procurando o fígado para essa criança, e ele conseguiu encontrar, fazendo com que a criança sobrevivesse. E um outro ponto que eu quero ressaltar aqui sobre o mapa astral de Michael Jackson é sobre as finanças dele, justamente porque existe um dogma de que as pessoas famosas são bem-sucedidas e conseguem viver tranquilamente com o seu financeiro. Mas no caso de Michael não era bem assim. Ele tinha a casa 2, que é a casa das finanças, dos valores, do dinheiro que você ganha com o seu trabalho, em Áries. E o regente de Áries está na casa 2 também, que é Marte, porém está em Touro. Isso mostra que Michael Jackson gostava de gastar dinheiro em coisas belas, esteticamente bonitas, em artes, em tudo aquilo que trazia um certo prazer para ele. E existe um vídeo que mostra que Michael Jackson saiu comprando várias coisas, ele simplesmente olhava e falava: eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, sem pensar duas vezes. E mostra que esse Marte na sua casa 2 é extremamente forte, tanto que ele era, infelizmente, um tipo de compulsivo de compras, tanto que ele chegou a morrer com 500 milhões de dívidas para pagar. Nunca se ouviu falar de Michael Jackson como um tipo garanhão. E observando o mapa astrológico dele, a sua casa 7, que fala das pessoas que a gente se sente atraído, está em Virgem, mostrando que Michael Jackson se sentia atraído por pessoas práticas, detalhistas e até muito seletivas. Por isso que ele não se envolvia facilmente com qualquer pessoa. E também um outro ponto que a gente observa quando falamos de relacionamento é a Vênus. E a sua Vênus está em Leão, mostrando que ele era um tipo gentleman quando ele se relacionava. Tanto é que ele confirmou isso em uma entrevista com a Diane Sawyer. E um outro ponto interessantíssimo da sua Vênus é que a Vênus de Michael Jackson está em conjunção com Urano, Urano que é o planeta da instabilidade e da renovação, mostrando que Michael Jackson também levava um pouco de tudo isso para os seus relacionamentos, mostrando que ele também tinha um pouco de instabilidade e de valores de padrões diversos. E esse Urano ficou tão forte na vida de Michael Jackson que, mesmo na época ele não estando com ninguém, ele resolveu mesmo assim ter os seus 2 primeiros filhos por inseminação artificial, justamente porque ele era louco por crianças, né? Nada mais justo do que ele ter os seus próprios filhos. Então ele resolveu fazer isso, e isso gerou muita polêmica na época, porém ele fez mesmo assim, e hoje ele tem os 2 filhos, Prince e Paris. E esse foi mais um vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, e se vocês quiserem ver alguma personalidade que eu ainda não comentei aqui, é só comentar
Muito bom, muito bom. Ela sempre traz alguns pontos bem interessantes, bem relevantes pra gente aqui. Eu achei bem interessante. Acho que em alguns momentos existe um pouco de leitura fria, mas também não posso ser injusto, né, gente? Porque existem várias linhas astrológicas, várias abordagens astrológicas, então não é porque a linha que eu sigo e que eu abordo não fala muito, principalmente essa questão dos filhos, né? Não vai para esse lado. Mas isso não quer dizer que não faça sentido, né? Pode ser que faça sentido e a gente viu que sim. O que me incomoda muitas vezes é isso, assim, a leitura fria quando a gente já conhece o artista, né? Já conhece o artista e aí coloca para alguns pontos que tem a ver com a vida do artista e às vezes astrologicamente não tem tanto a ver. O que eu vejo é que o Michael sempre colocou muito dele no trabalho. E o trabalho dele é extremamente meticuloso, detalhista, os clipes, todas as músicas são muito assim, muito com uma riqueza de detalhes absurda, principalmente nas danças, né? E o ascendente em peixes, eu sabia que ele era virginiano, mas eu não sabia que ele tinha ascendente em peixes. O ascendente em peixes explica muita coisa. Essa coisa da não querer muito que a sua imagem seja pública, apesar de ser famoso, né? Ter uma imagem social e conhecida pelas pessoas de alguém meio místico, meio que a gente não sabe muito o que esperar, e peixes é isso, né? Nesse sentido, acho que faz bastante sentido. Tá certo? Deixa um like se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que gosta de astrologia, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários se você gostou dessa análise do Michael Jackson, se você gostou das minhas observações, se você tem alguma coisa aqui para acrescentar nesse vídeo, tá certo? Muito obrigado por terem assistido até aqui. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu, até a próxima!